Meus queridos, boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre as nossas vidas. Irmãos, antes da gente começar, eu queria pedir para um dos nossos diáconos. Choveu, Deus é bom, milagre, hein? Não é bom? Eu ouvi aquele barulhinho e falei, opa, mas pense no homem calorento. Essas duas aqui, ó, pelo menos a de cá, que aqui em cima do púlpito faz um calor, acho que diferente do que faz aí. Então, vai me ajudar. Irmãos, a gente vai começar uma nova série, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. A gente tem pensado e conversado entre os pastores da igreja sobre esses momentos difíceis e o que seria, ou qual a necessidade maior da nossa igreja nesse momento que a gente está vivendo. A palavra de Deus é viva e eficaz. E pensando em todo o contexto da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, pensando no conteúdo dessa carta, e a gente vai estar explicando no decorrer das exposições bíblicas, eu acho que ela vai ao encontro, vai ao encontro do coração aflito, ela alcança os nossos corações, as nossas almas nesse momento tão difícil, e a gente vai entender por quê. Abra sua Bíblia, então, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, hoje nós vamos expor dos versículos de 1 até o versículo 11. Versículo 1 ao versículo 11, eu vou ler, quero que você acompanhe, por favor, na sua Bíblia, versículo 1 ao 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso 1 até o 11. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos da própria vida. Contudo, já nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Vamos orar ao Senhor, pedindo a direção do Senhor. Pai querido, eu quero te agradecer pela oportunidade de nós nos reunirmos como Igreja de Jesus Cristo, nesse momento para juntos cultuarmos ao Senhor, e aqui nós já pedimos perdão pelos nossos pecados, nós já
levantamos a Ti louvores de adoração através dos cânticos, e nesse momento eu lhe peço que a nossa adoração continue através do nosso desejo de aprender de Ti, através do nosso desejo de depositarmos diante do Senhor o nosso coração, através do nosso desejo de sairmos daqui mais comprometidos com o Senhor. E por isso, Deus, nós clamamos, fala-nos através da Tua palavra, que é tão rica, é tão bela, é tão preciosa, mas que pela argumentação humana, pelo raciocínio, tão somente por ele, a gente não pode alcançar as profundezas do coração. Mas quando o Senhor nos fala, não há coração que resista. Mas quando o Senhor nos alcança com a sua voz, todas as barreiras, todas as muralhas vêm ao chão e a gente se rende aos teus pés. É por isso que eu peço ao Senhor, pela capacitação do teu Espírito Santo, a iluminação, a fim de que nós ouçamos a tua voz e glorifiquemos o teu nome em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes de explicar um pouco dessa epístola e do seu contexto, deixa eu contar para você duas historinhas e você vai entender depois porque que eu estou falando para você essas duas histórias, tá? Bom, a primeira história, conta-se que havia uma fábrica de sapatos na Inglaterra e essa fábrica tinha a intenção de expandir e, portanto, ela decidiu abrir uma filial no interior da África. E, para abrir essa filial, ela decidiu escolher o seu melhor vendedor e enviou para a África. Não muito tempo depois, ela recebe um e-mail ali daquele vendedor dizendo: encerrem todas as operações. Não mandem para cá mais funcionários. Aqui ninguém usa sapatos. A fábrica ainda insistiu, trouxe o funcionário de volta, o vendedor enviou um outro, ainda mais persistente. Não muito diferente do primeiro vendedor, ele logo mandou um e-mail de volta para a sede na Inglaterra, dizendo: aumentem a produção, mandem mais funcionários, vamos aumentar aqui a nossa oferta, porque aqui ninguém usa sapato, todos precisam comprar um sapato. Essa é a primeira história. A segunda história, conta-se que um homem, passando perto de uma ponte, viu um outro prestes a pular dessa ponte. Olhando, então, ali, ameaçando saltar daquela ponte, a multidão começa a se reunir, então o homem diz: espera um pouco, não pula, deixa eu falar com você. E aquele homem ali, ainda reticente, disse: pode chegar perto. A multidão muito tensa ao lado, e aquele homem disse: olha, me deixa falar com você. Eu quero dar para você algumas razões pelas quais vale a pena viver. E o homem disse: então pode vir. Mas não chega mais ninguém. Aquele homem chegou e a multidão observando ao lado, aquela conversa tensa entre os dois, poucos minutos depois, os dois pulam da ponte. Ok, eu sei que essa história, elas são bem... Puxa vida, eu ia falar que eu ia arrumar um problema, são bem coaching, né? Talvez clichê, mas o que eu quero que você entenda? Por mais fantasiosas que sejam essas histórias, elas, de alguma forma, elas captam um aspecto comum em todos nós. E que aspecto é esse? Irmãos, há em mim e há em você uma forma muito peculiar de encarar a vida. Você lembra daquela historinha do copo cheio e do copo vazio? Cada um de nós tem o seu jeito, a sua característica de encarar a vida, seja em qual for a situação. Agora, eu creio que essas características, elas ficam mais ainda evidentes quando as situações adversas, elas chegam perto da gente. Aí eu acho que a gente bota para fora, a gente coloca em prática coisas que são muito evidentes dentro de nós. Ou seja, a gente revela muito acerca de nós mesmos
através da forma como nós encaramos as situações difíceis. E aí eu volto a essa minha pergunta para você. E a pergunta que eu te faço é: como é que você reage ao sofrimento? Qual é a resposta da sua alma às situações adversas? Ok. Pensando nisso, e se você consegue enxergar a clareza disso, a minha outra pergunta é, ok, o que molda essa reação? O que está por trás da forma como você encara essas situações difíceis? Guarda bem isso, porque a gente vai estar falando isso no decorrer, quando a gente estiver estudando essa epístola. Irmãos, quando Paulo escreve essa carta para os crentes da região da Acaia, para você se situar e você olhar o mapinha lá hoje, é a Grécia, tá? Corinto era uma das cidades ali da Grécia. A gente tem outras cidades que Paulo passa por aquela região. Atenas, por exemplo, é uma delas, mas Corinto ainda é uma cidade, embora Atenas fosse o centro universitário, digamos assim, o centro acadêmico da Acaia ou da Grécia atual. Corinto era a cidade mais importante do ponto de vista político-econômico, por causa da sua localização. A cidade de Corinto, é uma cidade estratégica do ponto de vista da chegada e escoamento de produtos, tanto via terra como via mar. E a cidade de Corinto é uma cidade grande, muito populosa e muito importante, e uma cidade de cultura, obviamente, grega, muito forte e presente, com adoração a muitos deuses gregos. Bom, mas quando a gente olha para essa epístola, é preciso que você entenda que toda carta que Paulo escreveu foi motivada por alguma razão. Normalmente, Paulo, talvez com exceção de Efésios, ou a carta que ele escreve para a igreja em Éfeso, todas as cartas têm uma motivação específica. A igreja de Corinto, eu estava entrando aqui, eu falei com meu irmão, o diácono Alessandro, eu falei, Alessandro, hoje eu vou pregar sobre aquela igreja que mais deu, aqueles irmãos que mais deram trabalho para o apóstolo Paulo. Ele, quem, pastor? Eu falei, os corintianos. Essa turma deu trabalho. Não tem nada de fiel nesse pessoal. Pessoal difícil. Se você olhar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, alguns problemas ainda persistem aqui na segunda carta, ainda que de uma forma muito mais atenuada. Bom, você vai perceber lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, eles estão questionando a autoridade apostólica de Paulo, fortemente. Paulo tem muito problema com isso. Irmãos, há divisões e partidarismo na igreja, isso lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, tá? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. A igreja caminhava de forma muito dividida. Pior, havia terríveis imoralidades sexuais que eram permitidos ou que a igreja não tratava de forma séria. Paulo escreve para lidar com esses problemas. É muito provável que alguns desses problemas ainda fossem persistentes. Você vai encontrar no final da segunda epístola a presença de falsos apóstolos. Há uma turma que Paulo está dizendo, essa turma aí não é apóstolo de verdade. E eles estão acusando Paulo de não ser um verdadeiro apóstolo. Paulo tem que lidar com essa questão. No entanto, e aí o que diferencia essa epístola é que a gente vê um tom não tão exortativo, tão severo ou duro, mas a gente encontra um Paulo mais carinhoso, querendo manter essa relação com esses irmãos, e quando a gente vai olhar lá na frente, no capítulo 7, parece que aquilo que Paulo já havia escrito, orientado, o apóstolo Paulo, se você olhar em Atos 18, é a primeira visita que ele faz à igreja de Corinto, ele fica ali 1 ano e meio, e ali nasce uma igreja. Ele sai para terminar a sua primeira viagem, volta depois, fica pouco tempo. Nesse ínterim que ele escreve as suas cartas, parece que aqui alguns corações já haviam encontrado arrependimento, alguns pecados tratados, e isso trazia alegria para o coração do apóstolo Paulo.
Mas o que a gente vai ver muito presente nessa epístola? Inclusive a gente deu um tema geral dessa carta, é força na fraqueza. O apóstolo Paulo vai falar de uma forma muito veemente, você vai ver isso perpassando por toda a epístola, esse homem, a gente tem um homem cansado, tá, irmãos? A gente tem um Paulo sofrido. Se você ler do capítulo 18 ao capítulo 20 de Atos, você vai encontrar nesse interim esse homem passando por muitas lutas. Antes de chegar, salvo engano, antes de chegar a Corinto, ele tinha saído de Éfeso. E lá em Éfeso houve uma turba, foi quando ele e Silas foram presos e açoitados na prisão. É possível que esse evento seja um desses eventos que Paulo diz que nós passamos tribulações de tal natureza que a gente chegou a se desesperar da vida. É o apóstolo Paulo que está dizendo isso. A gente chegou a se desesperar da vida. Nesse primeiro capítulo, há um tema persistente em Paulo, que é o consolo. A palavra consolo aparece 10 vezes. Na tradução em português, talvez você vai contar somente 9, porque no versículo 4, quando ele diz assim, com a consolação que nós somos contemplados, esse contemplados, eu preferiria consolados. É a mesma raiz, é paráclito, essa é a palavra grega. Você lembra quando Jesus disse que enviaria o Consolador? O paráclito é a mesma palavrinha aqui. É aquele que consola, ou aquele que te chama de lado e te ajuda. Jesus também é o paráclito, no sentido de que ele é o nosso protetor, nosso defensor, o nosso advogado. Temos um advogado dos céus, paráclito. O apóstolo Paulo repete 10 vezes essa palavra, em 7 versículos. Isso me chama a atenção e deve chamar a sua também. Porque o tema do consolo é muito presente aqui. E o apóstolo Paulo vai mostrar para nós uma relação íntima entre a aflição e o consolo de Deus. O sofrimento e o consolo de Deus. E aqui eu quero dividir algumas verdades com os irmãos. A primeira delas eu quero começar bem óbvio. A minha primeira afirmação aqui a necessidade do consolo pressupõe a presença da aflição e do sofrimento. Isso é óbvio, não é? A relação entre o consolo e a aflição, como eu disse aqui, ela é óbvia. Por quê? Porque precisa de consolo quem está vivendo em aflição. O coração aflito é o coração que clama por consolo de Deus. Mas eu tenho uma preocupação muito grande quando a gente fala sobre o problema do sofrimento e o problema da aflição, sobretudo nos dias que nós vivemos. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho a convicção de que a gente vive em um tempo que não lida bem, ou melhor, não consegue conceber a realidade, a vida que a gente vive, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, com a realidade do sofrimento. A nossa cultura, de uma forma geral, recusa o sofrimento, e eu acho que, infelizmente, a igreja, quando se adequa à cultura que nos cerca, ela acaba repetindo o mesmo discurso. Está aí a teologia da prosperidade para confirmar o que eu estou dizendo aqui. Eu acho que há na nossa cultura uma tácita crença de que o sofrimento não é parte natural da vida, pelo contrário, ele deve ser evitado a qualquer custo. E, de novo, uma pergunta para você. É possível viver uma vida nesse mundo quebrado e afetado pelo pecado sem que haja sofrimento? A vida de algum de nós aqui é uma existência que jamais experimentou, qualquer que seja o desgosto, talvez, obviamente, a proporções maiores ou menores, mas eu acredito que nem sempre foi assim. Eu costumo chamar a atenção das pessoas. Vocês já perceberam o quanto, e presta atenção nisso,
Vocês já perceberam o quanto que as doenças epidêmicas do nosso tempo, e eu não estou falando da Covid, eu estou falando das doenças emocionais, o quanto elas têm proporções epidêmicas. Dá uma pesquisada lá no seu computador acerca do número de pessoas que padecem de transtornos de ansiedade ou depressão. Dá uma olhada ao seu redor e veja a quantidade de pessoas que há muitos anos fazem uso de medicamento, ou mais. Moçada, adolescente, jovem. Uma geração, e cada vez mais jovem, apresentando sintomas severos de adoecimento emocional. Não faz muito tempo que eu, conversando com a minha esposa no HRT, uma mocinha de 12 anos de idade, suicidou-se. Chegou, tentaram socorrer, não teve tempo. 12 anos de idade? O que pode atormentar a vida de uma criança de 12 anos de idade ao ponto de se tomar uma atitude desesperada dessa magnitude? Há um livro que foi escrito por Tim Keller, um excelente livro que chama Caminhando com Deus em Meio ao Sofrimento. Ele chama a atenção para um dado muito interessante. A Europa medieval, entre 5 bebês morriam antes de completar 1 ano de vida. Você entendeu aí a estatística? 1 a cada 5 antes de 1 ano de vida tinha morrido. E apenas metade dessas 4 chegavam aos 10 anos de idade. A família comum via os seus filhos morrer na infância ou dentro de casa, e aqueles que chegavam à vida adulta não iam para muito além dos 35, 40 anos de idade. Irmãos, essas pessoas conviviam com sofrimento de um jeito que a gente não convive. E a impressão que eu tenho, e aí a gente não precisa ir para o período medieval, quando eu olho aí para a minha avó, por exemplo, uma senhora, as minhas avós, materna e paterna, senhoras do interior do Brasil, minha avó materna, uma senhora mineira, minha avó paterna, uma senhora baiana, daí vem essa coloração aqui, ó. Essas mulheres enterraram quase que metade dos seus filhos. Enfrentaram adversidades que eu não sou capaz de imaginar. Chegaram numa Brasília de terra vermelha, purinha, e carregaram muita lata d'água na cabeça, e viveram com infinitamente menos do que eu vivo hoje. Eu acho que nós hoje experimentamos uma vida de um conforto que os nossos antepassados eram sequer capazes de imaginar. Por que nós somos tão frágeis assim? Ainda citando o Tim Keller, olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: a cultura ocidental é diferente da cultura medieval. Segundo a visão secular, o mundo físico é tudo que existe. Portanto, o sentido da vida é a liberdade de escolher a vida que nos faz felizes. Felicidade é o mantra dos nossos tempos, tá? Portanto, o sentido da vida, no entanto, por essa ótica, o sofrimento não tem um papel relevante nela. Ele é uma total interrupção da nossa história. Não pode ser uma parte significativa dela. Por essa forma de abordar a vida, o sofrimento deve ser evitado a qualquer custo ou minimizado o máximo possível. Como as pessoas lidam com o sofrimento? Fugindo dele, ou esperando que ele jamais bata a nossa porta. Só que a vida cristã, de cara, já nos convida a seguir a Jesus pelo caminho da cruz. Ela nos oferece uma forma diferente de enfrentar o sofrimento. E isso vai me levar ao meu segundo ponto. Segundo, o Deus que nos dá o consolo
também é o Deus que nos convida para participarmos dos seus sofrimentos. Eu não estou sendo muito legal com vocês nos domingos, não, né? Se a Bíblia vai reclamar com quem escreveu. Olha o que diz o versículo 7. Dá uma olhada lá no versículo 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis também da consolação. Irmãos, Paulo está refletindo aqui os ensinos de Jesus. Paulo tinha uma compreensão muito clara, entenda isso não é a primeira vez que a gente diz isso aqui, de que os privilégios da união com Cristo não podem ser dissociados das suas responsabilidades. Seja a caminhada com Jesus, ela passa pelo caminho da cruz. Não há como separar um do outro. Nós desejamos glória sem calvário. A gente deseja galardão sem luta. Não é possível do ponto de vista bíblico. Olha o que o apóstolo Paulo diz e como ele é categórico a esse respeito. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 10 e 11, ele diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Você quer manifestar a vida de Cristo em você? Você precisa morrer para algo anteriormente. A vida não brota se a semente não morrer. Aquele que é exaltado precisa ser humilhado, e quem quiser ser o primeiro terá que ser o último. Olha a inversão dos valores que o cristianismo faz. E convida a mim e a você. Filipenses, capítulo 3, também o apóstolo Paulo, no versículos 10 e 11, ele diz assim: para o conhecer e o poder da ressurreição, está falando de Jesus, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a sua ressurreição dentre os mortos. Você parou para pensar nisso? Que o Deus que te convida para fazer de você filho e para dar a você todos os privilégios dessa filiação, Ele também te convida para partilhar dos sofrimentos do seu Filho Cristo Jesus? Irmãos, se então há, por um lado, essa relação íntima de reciprocidade entre aflição e consolo, também há uma íntima relação de reciprocidade entre os benefícios da minha filiação a Deus com os sofrimentos que são inerentes a essa vida. E a mensagem do Evangelho é que não há caminho alternativo. Não há. Não há atalho. Não há outro caminho. Não há outra opção. E eu já mencionei aqui o versículo 8, o homem que escreveu essas palavras foi aquele que disse, no versículo 8, que a natureza das suas tribulações estavam acima das suas forças, ao ponto de desesperar da vida. Ao ponto de desesperar da vida. Sabe o que é curioso? Sabe como é que começa o versículo 1? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Na conversão de Paulo no caminho de Damasco, foi dito que importava que aquele homem aprendesse muito através do sofrimento. Meu Jesus, que grande desafio é o meu e o seu. Terceiro, o consolo que nos é dado, nos é garantido pela misericórdia que já foi manifestada. Vou repetir. O consolo que nos é dado,
nos é garantido pela misericórdia que já nos foi manifestada. Dá uma olhada comigo, mais um versículo, versículo 3. Olha o que diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta, já no versículo 4, em toda a nossa tribulação. Presta atenção numa coisa muito importante. A minha afirmação, então, é que o Deus que nos consola, a Bíblia diz que Ele, antes de dizer que Ele é um Deus de toda consolação, a Bíblia e o apóstolo Paulo ressalta que Ele é Pai de misericórdia. Irmãos, o mesmo Deus que envia o consolo, Ele envia o consolo porque Ele tem piedade de você. Sabe por quê? Porque Ele é Deus misericordioso. Ele é Deus misericordioso. E Ele conhece o seu coração, irmão. Ele sabe onde o seu calo aperta. Ele foi Deus que se fez homem e padeceu as dores que nós padecemos. Através da sua misericórdia, Ele oferece para nós o seu consolo. Ele se compadece de nós. Esse é o pré-requisito do consolo que Ele nos oferece. O texto de Hebreus, belíssimo, diz que nós, referindo a Jesus, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer por nós. Porque sumo sacerdote, Jesus Cristo, Ele veio ao mundo, se fez homem, sofreu, viveu como um de nós, sem pecado, porém. Mas o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, não é um Deus inerte, distante, mas é Deus Emanuel, que habita em nossos corações, cujo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Um Deus que conhece a cada um de nós. Um Deus o próprio apóstolo Paulo menciona, não permitirá que a gente passe por tribulações que sejam além das nossas forças. Porque junto com as lutas, Ele vai dar para mim e para você o livramento. O Pai de misericórdia que nos salvou por sua graça. E Ele é o Deus que nos sela com seu Espírito Santo, que é Paráclito, Consolador. Você foi selado com um Consolador, porque o Deus que te ama e que te fez filho é misericordioso. E habita em mim e em você o consolo constante do Espírito de Deus, que jamais nos abandona. O Pai de misericórdia é Deus Emanuel, presente nas aflições e muito embora nem sempre nos livra da fornalha, Ele caminha conosco dentro da fornalha, assim foi com Daniel. Pai de misericórdia é aquele cujo seu filho, diante da tumba de Lázaro, chora o luto daquelas mulheres, ainda que sabedor de que aquele homem viria novamente à vida. Pai de misericórdia, Ele se compadece de nós. E deixa eu te dar uma outra informação. O Pai de misericórdia que se compadece de nós, porque a sua misericórdia é o pré-requisito da oferta do seu consolo, a Bíblia diz que Ele é Deus de toda consolação. E é Ele quem nos socorre em toda a nossa tribulação. Sabe o que a Bíblia quer dizer com isso? Dê nome para a sua dor. Dê nome para a sua aflição. Mensure a dimensão ou a profundidade do seu lamento.
Qual é a espécie de tormenta que todos os dias sangram a sua alma? Não há nenhuma dor, aflição, problema, angústia que seja maior e que resista àquele que é o príncipe da paz. Não há. Portanto, o Deus que é Deus de toda consolação, nos abraça em toda a aflição. É isso que o apóstolo Paulo diz. É por isso que Jesus, já despedindo-se dos seus discípulos, nos seus sermões de despedida no Evangelho de João, ele diz: a minha paz eu vos dou, não como o mundo. A paz do mundo é muito passageira. A paz do mundo é a notícia de que a Selic baixou, de que a inflação vai dar uma trégua, de que vai ter mais vacina. Essas coisas são todas boas, tá, gente? Eu estou doido para pagar mais barato no preço da carne, está difícil. Mas essa paz é tão passageira. A paz que Jesus oferece é outra. Quarto, hoje meu sermão está batista, tá, gente? O consolo recebido também precisa ser consolo partilhado. Eu quero que você entenda bem isso. Vamos lá para o versículo 4? Olha o que diz, versículo 4. É Ele quem nos conforta de toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Irmãos, vocês lembram que eu falei aqui no início que eu acho que a nossa cultura não lida bem, na verdade ela resiste ao sofrimento, ao ponto de algumas igrejas de explicarem ou afirmarem que a presença da aflição se justifica por conta do seu pecado? Bom, o fato é que a gente vive nessa cultura em que uma vida vitoriosa é uma vida que tramita bem, que não passa por problemas, ou que você está sempre forte. Sabe uma coisa muito curiosa? Por redes sociais. Eu li há algum tempo atrás uma pesquisa nas redes sociais, especialmente ao adolescente. Cuidado aí, a moçada, os adolescentes. Há uma proporção da incidência de transtorno de ansiedade, ela é proporcional com o uso. Quanto mais usa-se mídias sociais, tanto mais a incidência de transtornos de ansiedade. Já parou para pensar por quê? Você já viu as fotos das redes sociais? Não tem foto feia, gente. Você posta foto feia? Você posta foto chorando? Tem um olho piscando, você já não postou a foto. Qual é a comida que você bate foto e posta? É aquele arrozão com feijão que você vai comer, que você vai misturar, aquele mexidão que você vai fazer quando você chegar agora à noite em casa? Que é uma delícia, mas é feio. Mas é bom demais. Vira aquela maçona homogênea, né? O feijão fica casado como uma só carne com arroz. A gente bota uma pimentinha, refoga na cebola e vai dormir um domingo feliz. Eu não posto essa comida de domingo, não. Mas aquela que do dia dos namorados você postou, não postou? Se você conseguiu vaga no restaurante, você postou, não postou? Eu não postei porque eu não saí ontem. Sabe aquela vida editada que a gente está acostumado? Sabe qual é o convite de Deus para você? O convite para você é esse consolo que você recebe. Precisa ser consolo partilhado. Você lembra que no início eu disse, como é que você reage às suas tribulações?
Como é que você reage às suas lutas? Preste atenção. O sofrimento que de alguma forma gera consolo precisa ser em nós uma fonte que leva consolo para outras pessoas. Irmãos, eu sei que nem sempre eu e você vamos encontrar respostas para as nossas perguntas. Essas perguntas que são feitas por causa das nossas dores, e eu sei que nem sempre nós vamos entender os caminhos pelos quais Deus nos guia. Então, se nem sempre dá para entender, eu quero dizer uma coisa para você, com certeza alguma coisa dá para aprender. Faz sentido isso para você? Como é que você recebe essa dor? Você consegue olhar para ela e tentar extrair dela alguma lição? Você consegue? Você consegue olhar para aquele seu momento de gemido e tentar trazer e aplicar aquele momento adverso para a sua vida? O C.S. Lewis, quando escreveu um livro chamado O Problema do Sofrimento, ele diz assim: Deus sussurra em nossas alegrias, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. O sofrimento é aquele momento que nos quebra de tal forma que nos deixa muito mais sensíveis para essa dependência divina. E eu sempre falo isso com muito cuidado, porque eu sei que isso aqui não é algo fácil de se fazer. Mas o Paulo que está me escrevendo, ele diz assim: gente, a gente passa por luta, mas a gente recebe consolo. E louvado seja Deus, o consolo que a gente consola vocês. E aí no versículo 8 e 9 ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que veio da Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos da própria vida. E ele segue dizendo: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, de novo, para quê? Para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. O apóstolo Paulo está enxergando, ok. Você acha que foi fácil para aquele homem tomar lá as 39 chicotadas? Ser preso, enfrentar uma multidão, mandando apedrejar aquele homem, ou para um Estevão diante do Sinédrio, depois de ser fiel ao Senhor e defender o Evangelho, ser apedrejado. Você tem ideia do que é isso? Morrer apedrejado. E aí, a gente precisa tomar um cuidado muito grande. É que a dor e o sofrimento têm a capacidade de nos trancafiar nessa atmosfera de dor. Deixa eu tentar te explicar com outras palavras. Quando a alma sangra, a gente é tentado a ficar com dó de nós mesmos. A nossa tentação é achar que o nosso sofrimento é maior do que todos os outros. E aí a gente não consegue olhar para o alto. A gente não consegue sair desse lugar, dessa atmosfera de dor, de comiseração. Eu já contei essa história muitas vezes, mais de uma década atrás, eu não me lembro, num desses encontros, eu acho que era pastor lá na Primeira de Ceilândia, a gente foi no encontro de terceira idade, um grupo de senhoras idosas, e ali eu tive a oportunidade de pregar. Terminou o culto, uma senhora me procurou e me pediu para orar pelo filho dela. Eu acho que eu já disse isso aqui para vocês. Eu falei: sim, eu oro. Ela falou: meu filho morreu num acidente de moto. Quanto foi isso? Eu falei: quanto tempo faz? Ela: faz uns 10 anos. Havia 10 anos que essa mulher transitava ali na circunferência do seu luto. Nunca conseguiu sair.
gemendo, gemendo, gemendo de dor, nada além daquilo. Luto, 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 luto. Não é fácil. Mas o convite de Paulo é dizer para mim, para você, não deixa que a tua dor te faça voltar para você mesmo, e aí você esqueça da vida e esqueça de todos os outros. Sabe quem é o referencial de Paulo? É Jesus. Olha o que ele diz no versículo 5 e 6. Olha lá o versículo 5 e 6. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ele está dizendo, Cristo sofreu para que de alguma forma eu colhesse o benefício do seu sofrimento. E aí ele continua, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando com vossa paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. E é tão maravilhoso quando uma pessoa tem a capacidade de receber esse consolo e de transmiti-lo. Você já fez alguma visita a alguém que precisava de um afago e você saiu de lá mais afagado do que o visitado? A Cris foi uma irmã ali da quarta igreja que teve um diagnóstico de um câncer de mama muito agressivo. A família que veio de Recife. Gente, meu Deus, que colosso aquela mulher. Processo difícil. Trata, regenera, celebra vitórias, aparece nódulo aqui, acolá, tratamento, passa mal. Eu não me lembro de uma vez sequer de ao visitá-la não ser recebido com um sorriso. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, como? Eu sei como. Isso é difícil demais. E o consolo que ela experimentava transbordava em mim. E todas as vezes que eu a vi no meio da sua dor, eu saí de lá tão cuidado por Deus, dizendo, meu Deus, como o Senhor cuida dessa gente, o Senhor cuida de mim também. A das últimas memórias que eu tenho dela viva, ela no hospital, toda cheia de fios e aparelhos, e eu chegar lá e dizer, oi, Cris. Ela levanta o dedinho assim, ó, joia. Eu me lembro de ouvir uma pregação do D.A. Carson, que foi visitar um amigo dele na Austrália, o amigo estava em câncer terminal, todo quebrado, à beira da morte. E a gente chega sem saber muito o que falar, ele disse, meu amigo, como é que você está? E o amigo disse, com o pé na cova, né? Estou bem, mas nada que uma ressurreição não possa consertar. Jesus amado, esse é o consolo que vem de Deus. Essa semana, algumas semanas atrás, eu li um artigo publicado no site Coalizão do Evangelho, um artigo do Trevin Walks. Ele fala sobre o perigo da autocomiseração. O nome do artigo é O Pecado Sedutor que Nunca Discutimos. Presta bem atenção nisso, eu estou caminhando para encerrar. Eu disse então que quando a gente sofre, quando a gente padece de algum momento difícil, a gente tende a ficar habitando na esfera, na atmosfera desse nosso sofrimento. E o Trevin Walks, ele afirma que o pecado da autocomiseração, ele é muito perigoso porque ele astutamente nos leva a justificar as nossas transgressões, apelando para a forma como fomos injustiçados. E aí ele continua dizendo que os tentáculos do orgulho mantêm o coração preso, mesmo que aparentemos ser humildes e necessitados. Aí, olha só, ele continua dizendo, a autocomiseração começa com a virtude de mostrar solidariedade e buscar compreender. Mas quando a comiseração se volta para dentro, ela diminui a compaixão pelos outros e levanta empecilhos à abnegação. Você não pode mais cuidar de ninguém. A sua dor é maior do que todas.
Você é um injustiçado. Você é o maior sofredor do universo. Ele cita o John Piper no livro, tem publicado em português, Em Busca de Deus, o nome do livro. E o John Piper diz que o outro lado, o lado reverso da comiseração é a vanglória. É a outra roupa que a comiseração veste. Abre aspas, John Piper diz assim: a vanglória é a resposta do orgulho ao sucesso. A autocomiseração é a resposta do orgulho ao sofrimento. A vanglória diz: eu mereço ser admirado porque alcancei muito. A autocomiseração diz: eu mereço ser admirado porque eu sofri muito. A vanglória é a voz do orgulho no coração dos fortes. A autocomiseração é a voz do orgulho no coração dos fracos. A vanglória aparenta autossuficiência. A autocomiseração aparenta altruísmo. E aí o John Piper então conclui dizendo que a autocomiseração é um pecado enganoso, que endurece o coração. É um amortecedor espiritual que estrangula a fé, suga a esperança, mata a alegria, sufoca o amor, alimenta a raiva, rouba o desejo de servir aos outros. É um pecado que alimenta outros porque nos motiva a nos confortarmos a nós mesmos com todas as formas de indulgências pecaminosas. Irmãos, então aqui vai o meu alerta para vocês. Não se deixe trancafiar na sua dor. Não se permita. Não permitamos que os nossos sofrimentos nos tirem a vida, antes mesmo que a vida seja tirada de nós. Porque tem gente que morre antes mesmo de morrer. Você lembra daquele desenho do personagem, um Hard? Não é a hiena, uma hienazinha? Ó vida, ó céus, ó azar. Os adolescentes não vão lembrar, porque isso é de 1900 e Guaraná com alguma coisa, rosquinha. A gente vive assim. Levanta os olhos, há consolo para você. E ao receber esse consolo, faça como a Cris fez tantas vezes comigo, deixe que ele transborde na vida do outro. Sabe por quê? Eu gosto do título do livro de um ele é um sacerdote católico, morreu na década, acho que 80, final, início de 90, o Henry Nouwen. Ele escreveu um livro chamado Curador Ferido. E eu gosto de olhar para nós, crentes, como curadores feridos. Luto, vem cá, irmão. Divide comigo a sua dor, eu sei o que é o luto. Traição, vem cá, minha amiga. Divide comigo a sua dor. Que a sua vida seja uma fonte que reparta o consolo que você já recebeu de Deus. Que você abençoe os outros através do consolo com o qual você é consolado. Para encerrar, agora de verdade. Quinto, falei que o meu sermão hoje estava bem batista. O consolo de hoje se reverterá na esperança do amanhã. A relação entre aflição e consolo, agora entra um novo elemento, que nasce dessa mistura, nasce a esperança. Sabe por quê? Porque enquanto o consolo é dádiva concedida ao coração aflito, a experiência do consolo gera esperança. Eu quero desafiar você a olhar para a sua vida. Olha para a sua vida, você que caminha com o Senhor em fidelidade, e por favor, não deixe a sua memória se esquecer da quantidade de vezes que a sua alma foi socorrida nos momentos mais difíceis. Uau, quantas vezes! Você se lembra? Todas as vezes que eu aplico o meu coração a pensar na quantidade inúmeras de vezes
que esse meu Pai de misericórdia me socorreu, a minha esperança se renova. Como a minha esperança se renova. Versículo 6, a gente já leu. O apóstolo Paulo diz, então, que é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos. Versículo 7, ele diz, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Senhor, que ressuscita os mortos. E lá no versículo 10 ele diz, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, e ainda continuará a livrar-nos. Esse é o desafio para mim e para você. Não é fácil, né? Irmãos que são aqui da igreja, nosso irmão presbítero Silvio compartilhou com a gente, com os grupos da igreja, que a família dele vivenciou uma tragédia terrível. Sexta-feira, o Adriano, meu xará, 36 anos de idade, Silvio, foi sepultado. Tirou a própria vida. Que dor. O que dizer para os nossos irmãos? Qual é o consolo que pode abraçar o coração de uma mãe, de uma esposa? Irmãos queridos, nada além da convicção inabalável de que o Deus que cuidou de mim ontem, que cuida de mim hoje, é isso que gera esperança, porque Ele cuidará de mim amanhã também. Não foi essa a recomendação de Jesus lá em Mateus 16? Ei, não vos inquieteis por causa do amanhã, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Ele diz, os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O vosso Pai Celeste sabe. De novo, olha o Pai de misericórdia. O vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. E aí tem esse versículo aqui, Mateus 6,34, que eu já disse para muita gente, que eu recorro a ele com a mesma frequência que eu tenho que tomar enalapril 20 miligramas toda noite antes de dormir, para a pressão não subir mais do que deve subir. Porque isso para mim é remédio crônico para a alma aflita. Sabe o que Jesus diz lá em capítulo 6, versículo 34? Ele diz assim, não vos inquieteis com amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados, basta ao cada dia o seu próprio mal. Olha que coisa maravilhosa isso que Jesus está dizendo. Ei! Olha, os problemas de hoje vêm hoje, e os de amanhã vêm amanhã. Não adianta não. Porque os problemas de hoje, você vai receber o cuidado para hoje, e os de amanhã, tão certo como eles vêm, assim também é certo que virá também um cuidado de Deus para os problemas de amanhã. Ei, basta cada dia o seu próprio mal, sofre o de hoje, vamos embora um de cada vez. Porque Ele cuida, e é isso que gera em nós essa esperança, esse vigor de saber, a gente não canta, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Você acredita no que você canta? Sabe que o apóstolo Paulo aqui fundamenta a sua esperança nesse Deus que ressuscita mortos. Ei, é esse Deus que socorre a gente. E é por isso que o consolo que a gente recebe vai redundar em esperança. E aqui, eu termino com as palavras de Paulo lá em Romanos capítulo 5. Se você ler Paulo desavisadamente, você vai pensar, gente, esse homem gosta de sofrer. Não, ele não gosta de sofrer. Mas ele aprende com o sofrimento dele. Sabe o que ele aprendeu? Quando em Romanos 5, ele escreve que nós nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, não é porque a tribulação, ai que delícia, essa privação, que maravilha, uma víbora me picou, 39 chibatadas, naufrágio, prisão, escárnio.
Não é porque ele se alegra na dor, mas porque ele consegue se alegrar naquilo que a dor produz nele. Nos alegramos, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ele cuidou ontem, Ele cuida hoje, o consolo que a gente recebe, Ele vai dar amanhã para mim e para você. Esse é o convite de Paulo para mim e para você, irmão. Esse é o desafio de Paulo para nós. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Pai querido, Tua palavra é preciosa e nós falamos aqui tanto do consolo do Senhor. Eu quero pedir que esse consolo, que a presença do próprio Paráclito, o Consolador, abrace o coração dos familiares do Silvio, aquela mãe que chora, aquela esposa viúva, aquela filha que perdeu o pai, os tios que perderam um sobrinho. Não há dinheiro, não há recurso humano algum que seja capaz de reverter tamanha dor. Mas o príncipe da paz pode. Ele pode. Porque a paz que ele derrama, através do seu consolo, ela sobrepuja qualquer dor. Vai além, mas muito além. Olha para nós, cada um de nós, há tantos irmãos aqui. O Senhor conhece o coração. O Senhor conhece os gemidos de amanhã. O Senhor conhece as aflições de quem vive num Brasil de pandemia. O Senhor conhece as lutas de quem precisa sobreviver. O Senhor conhece os medos de quem tem que pagar suas contas. O Senhor conhece a aflição de quem enfrenta uma enfermidade. O Senhor conhece o medo de quem é rondado pela morte. O Senhor conhece a preocupação de quem vive num mundo violento. Que o nosso coração seja tomado pelo Teu consolo. Cada um de nós. Assim nós oramos e louvamos o Teu nome. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Irmãos queridos, vamos ficar em pé para receber a bênção do Senhor. E logo depois da bênção, tem algum aviso, Rafa? Artesanato ali, tá bom. Terminando aqui, a gente senta só um minutinho para a gente só dar uns avisos bem rapidinho. Vamos receber a bênção do Senhor. Vai ter o amém aí? Pai, obrigado por Tua palavra. Cuida dos Teus filhos. Cuida de nós. Dá-nos uma semana bendita na Tua presença. Abençoa aqueles que não puderam, que ainda não têm podido estar aqui conosco, mas que estão nos assistindo. Que o Senhor os alcance com consolo. Abençoa essa igreja, abençoa esse povo, que se chama pelo Teu nome, é povo Teu, povo escolhido do Senhor. O Senhor cuida daqueles que são Seus. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que linda graça, favor absolutamente merecido, mas ainda assim nos foi dado. Que o amor do nosso Pai, Pai de misericórdia, e que as consolações, o consolo do Paráclito, do Espírito de Deus, seja sobre você, meu irmão e minha irmã, hoje e para todos sempre. Amém.